Você já teve a informação, vendas de veículos cresceram 12% no primeiro semestre, mas a onda de recalls, problemas técnicos dos veículos, a onda continua e todas as montadoras, no momento é a Hyundai, convocando 6.100 proprietários do HB20 e HB20 Sedan, ano 2019 1.0. Motivo? Defeito do semi-eixo, que, é claro, pode provocar grave acidente. Essa tem sido uma realidade. Todas as montadoras têm convocado proprietários em razão de problemas técnicos. Há questionamento da população sobre a qualidade das peças e serviços. Essa nova convocação, agora da Hyundai, ocorre bem no momento em que o governo federal está divulgando nova regra para recalls de veículos. Vamos até Brasília, a gente confere. Pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectado a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas, diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recalls. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48% fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o recall. E portaria nesse sentido foi assinada hoje entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. Ela vai permitir o uso do sistema do Denatran, do sistema do Renavan, para que haja essa informação de quem é o atual proprietário. Então, as informações vão vir do fabricante para o Denatran vai ter um módulo recall e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que do campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo recall, realmente atenderem esses chamados. Após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro. E isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. Além disso, a indústria vai ter que informar a necessidade do recall primeiro para o governo. Vai permitir que as empresas tenham acesso a um sistema do Renavan para comunicar e alterar essas campanhas de recall, e o Denatran vai comunicar aos consumidores. A situação é muito grave. Tem faltado qualidade técnica em todas as montadoras. Realmente é muito defeito. O nosso convidado para comentar o tema, o advogado especialista na área de trânsito, doutor Carlos Roberto Gonçalves. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Bem, o senhor acompanhou aí a matéria. Muda a regra, num momento muito grave dessa qualidade técnica das montadoras. O senhor comenta. Realmente, a mudança que veio em boa hora, ela abrange não apenas o setor de veículos, mas também outros segmentos aí na relação de consumo. Mas veio uma portaria em especial, especificamente para o setor automotivo, porque tem uma estimativa que são abertos aproximadamente 100 recalls anual, né? Dos quais apenas 48% é atendido aí pelos proprietários. Portanto, é um quadro, aí, um cenário muito sério. A falta de qualidade técnica, todas as montadoras, e olha, são multinacionais. E aí, doutora? Realmente, o governo ele tem feito assim, muito timidamente, né? Mudanças aí no escopo, na base de fabricação de veículos. Ele tem introduzido aí muito lentamente exigências no que diz respeito à segurança, né? Há pouquíssimo tempo tem surgido a obrigatoriedade dos veículos já sair com airbag de série, ABS.
Mas ele ainda está muito tímido também na parte de exigir dos fabricantes do setor automotivo uma qualidade, né? Há uma conivência do governo em permitir que os veículos sejam postos no mercado com problemas e depois serem chamados ao conserto, que é o procedimento de recall. Uma condição muito grave. Apenas metade, essa tem sido a média, metade dos convocados, dos proprietários de veículos com defeito, só metade tem comparecido, em média, às concessionárias para o reparo. Ou seja, a outra metade circulando no trânsito brasileiro com veículos defeituosos. Muito grave. Correto. Isso evidencia uma falha no processo de cientificação, ou na maneira pela qual esses proprietários têm sido avisados, notificados. Por isso que eu digo que o procedimento que o governo criou, ele vem em boa hora, porque é imposto aos fabricantes uma notificação, seja ela de forma postal ou mesmo eletrônica, para que esses proprietários vão até as concessionárias e façam os consertos dos seus veículos. Caso não compareçam, né, é inserido no documento do veículo uma restrição, né, ou uma informação de que aquele veículo precisa passar pelo sistema de recall, né, e que só vai ser retirado caso ele vá atender ao chamado, né. Caso não vá, naturalmente persiste essa restrição. Juridicamente, acidente com veículo com defeito, que realmente se constate defeito por parte da montadora. Juridicamente, o que o proprietário pode fazer para buscar o seu direito? Importante lembrar, ainda retomando um pouco a questão da portaria, essa novidade, né, a inclusão e da restrição se dará automaticamente, né? Na medida em que o proprietário atenda ao chamado, ela vai baixar, ou seja, se é chamado, assim que ele faz a restrição, a baixa. Isso sai no licenciamento do ano seguinte. Caso ele requeira que essa baixa se dê em menos tempo, ele vai ter um custo com documentação. Ao atender esse chamado, é direito dele receber um certificado de forma documentada e escrita, mas também é dever da montadora disponibilizar isso de forma eletrônica, para que ele possa consultar, né, posteriormente. É claro que nós estamos falando de uma relação de consumo. Isso quer dizer que os danos que os proprietários venham a ter, ou qualquer pessoa que sejam afetados pela qualidade desses produtos, os fabricantes respondem objetivamente, ou seja, não se discute a culpa. Apenas provou que experimentou um dano em razão daquele problema, advindo daquele problema, de forma objetiva e direta, tem que ser indenizado. E da possibilidade de algo mais grave neste acidente, com vítimas com ferimentos ou vítimas fatais. E aí, doutor? Olha, o que é interessante observar, né? Aí falando da segurança do proprietário. Os proprietários podem, né, a população em geral, consultar se o veículo foi chamado a recall. O PROCON de São Paulo, especialmente, disponibiliza um site que é o www.procon.sp.gov.br/recall, onde ele consegue consultar se o veículo fabricado desde 2002, né, a base de dados remonta a este ano, foi convocado para recall ou não, né? Isso já traz um facilitador para aquela pessoa se o automóvel que ele adquiriu está dentre os que foram chamados. Naturalmente, havendo prejuízo de ordem material, né, é passível de indenização, sim. Essa questão do recall, mais algum destaque, doutor Carlos? Sim, é importante deixar bem claro que o recall não há um prazo, ou seja, a circunstância de a pessoa identificar, por exemplo, numa consulta aí nessa base de dados, que o seu veículo foi chamado anos atrás para ser feito o recall e ele não atendeu, não dá direito, por exemplo, da concessionária vir a cobrar para fazer esse recall na data que ele comparece lá. Sempre gratuito, não pode haver nenhum tipo de cobrança por esse procedimento. E, pela nova regra, ele tem direito a um documento que faça a prova de que esse automóvel atendeu ao chamado. Bem, deixa eu aproveitar sua presença aqui, o senhor que é o advogado especialista na área de trânsito. O país continua sendo um dos campeões mundiais da violência no trânsito, mas o governo quer
afrouxar algumas regras do trânsito, trazendo polêmica e preocupação para vários segmentos e para a população. Quero o seu comentário também. Olha, esta ideia do governo é uma ideia que não está embasada em estudo científico, né? Ele está afrouxando, né, flexibilizando normas que foram criadas há pouco tempo com ótimos resultados, a exemplo, o exame toxicológico para as motoristas profissionais, né? Isso trouxe resultados aí maravilhosos. E está fazendo essa medida sem que haja uma contrapartida, ou seja, não está substituindo um sistema que talvez não seja tão eficiente por um outro melhor, ele está apenas tirando. Isto é ruim porque nós temos um trânsito muito violento, né? A morte no trânsito tem índices muito gritantes, equiparados inclusive a guerras, e atinge a população em sua idade produtiva, impacta a população masculina, que são as maiores vítimas de acidente de trânsito. Então, tem todo um contexto que vai aumentar aí os índices de tragédia no trânsito, sim. E a população tem procurado os juristas exatamente para fazer valer o seu direito? Correto. As mudanças que serão criadas, ela vai gerar um efeito cascata, né? Ao que tudo indica, o governo pretende estabelecer uma regra segundo a qual a redução o aumento no limite de pontos não tem aplicação retroativa, que na verdade não tem embasamento legal, porque é norma constitucional que toda regra em matéria penal ou em caráter punitivo que venha beneficiar, né, a pessoa, ela tem uma aplicação retroativa, né? A norma retroage em benefício do réu. Obviamente, havendo ampliação dos pontos, as pessoas que estão com carteiras suspensas por limite superior a 20 e menor do que 60, certamente serão beneficiadas, vão ter suas penalidades canceladas. Só para a gente concluir, DPVAT, fazer valer o direito, buscar o direito, esse é um ponto sempre também questionável, exatamente por falta de melhor informação à população, doutor? Correto. E é interessante observar, né, a população, né, verificou-se aí neste ano uma redução muito gritante, uma redução enorme com relação ao preço do seguro DPVAT, né? Reduziu muito. Mas por que houve essa redução? Justamente porque houve uma diminuição no pagamento das indenizações. Então, o governo tem arrecadado muito e tem pago poucas indenizações. Teve esse impacto. Evidenciando, portanto, que a necessidade que a população, no contexto, vá buscar o seu direito das indenizações. Todas as pessoas que forem vitimadas em acidente de trânsito, sejam elas dentro do veículo ou não, ou seja, vítimas do acidente, têm direito à indenização, independente se o seguro DPVAT foi pago ou não foi pago. Sendo vítima do acidente, ela pode buscar indenização pelo sistema de indenizações. Muito bem. Obrigado ao doutor Carlos Roberto Gonçalves, especialista em trânsito. E você que tem veículo placa final 4, nesse mês de julho, atenção, é mês de licenciamento. É uma realidade preocupante, caiu muito a procura por vacinas na rede pública, inclusive a tão comentada, tão divulgada vacina contra a paralisia infantil. É uma realidade, em vários países há um movimento anti-vacina. E aqui no Brasil, essa campanha já provoca muita polêmica. O pequeno Léo, de 1 ano, e o irmão Gabriel, de 7, estão com as vacinas todas em dia. Se depender do empenho dos pais, ninguém fica doente na casa. Minha mãe ela é enfermeira, então eu não tinha a opção também de não tomar a vacina. Eu já vim de uma cultura que a vacina para mim foi presente. Então para os meus filhos não vai ser diferente também. Além de se proteger contra diversos tipos de doença, manter a caderneta de vacinação sempre em dia evita que doenças que já foram erradicadas no país voltem, como é o caso da poliomielite. O último surto foi há 20 anos. Apesar do Brasil ser referência mundial de imunização, ainda tem muita gente que não acredita na eficiência de ser vacinado. As fake news sobre as reações da vacina causam medo em muita gente. Em entrevista à rede britânica BBC, o oncologista Drauzio Varela rebateu o grupo anti-vacina na internet, que é contra a imunização, e disse que isso é um ato criminoso. A primeira coisa é que esse pessoal do movimento anti-vacina não teve sarampo, não teve poliomielite, não teve varíola,
simplesmente porque eles foram vacinados pelos pais, não é? Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande. Um estudo da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre vacinas, feito com 579 pais, aponta que 94% dos entrevistados acreditam que a imunização protege contra doenças e 14% não confiam na segurança vacinal. Você acredita na eficiência das vacinas? Sim. É porque evita as doenças, né? Acredito, imuniza muita gente, né? Sempre eu vacino, eu tomo e nunca aconteceu nada, graças a Deus.